Muito obrigada, Miguel Videira, que ainda vai regressar neste Hora Viva. Neste videira? Neste Videira. Por acaso até podíamos ter também aqui uma videirazinha, não era? Não sei, se calhar, Não sei, se calhar. é possível. Olha, isto há uma dúvida para colocarmos, para sabermos se tudo é possível. Se é possível colocarmos qualquer planta ou não nesta arte de bonsai. Bem, mas vamos conhecer um pouco melhor a arte através de uma peça de Conceição Pires. E logo depois vamos conversar aqui no meio desta floresta já. Exatamente. Florestinha pequenina, exatamente. E também um pomarzinho, não é? Está a abrir o apetite, a romã está a abrir o apetite, dá-me ideia. Bom. Bem, mas se a romã é assim, lá, os gominhos lá da romã devem ser assim minúsculos, não? Pequenininhos, pois é. Bom, vamos conhecer um bocadinho melhor então esta arte do bonsai. Pode parecer uma floresta, mas não é. São bonsais, pequenas árvores plantadas em pequenos vasos. Uma arte muito antiga que, ao contrário do que se pensa, teve início na China. A Portugal, estas miniaturas de árvores chegaram há menos tempo, mas já fazem sucesso. Elas já chegaram há relativamente algum tempo, sim, há uns 30 anos talvez, mas nessa altura eram pessoas que viajavam pelo mundo e que traziam por graça. Agora, comercialmente, talvez há 20 anos, começaram a aparecer bonsais aqui, sem um valor elevado, mas há 20 anos começaram a aparecer cá em Portugal. E têm tido sucesso a venda dos bonsais? Sim, felizmente sim, cada vez mais. Para fazer um bonsai podemos escolher várias plantas, por exemplo, pinheiros, oliveiras, limoeiros ou laranjeiras. E tal como as árvores que estamos habituados a ver no campo, também estas podem dar frutos e alguns até se podem comer. Inclusive nós temos uma importação do Japão, de uns citros, de uma laranjeira, que inclusive dá para comer com casca, é mesmo para comer com casca. Independentemente desses, que são novos, é uma laranjeira nova, temos as macieiras, que o sabor começa a ficar mais ácido no próprio fruto, a maçã. As figueiras também é um sabor ácido, devido à redução do tamanho do fruto, porque o fruto também fica mais pequeno, a acidez mantém-se e é uma acidez muito concentrada, o que faz com que os frutos sejam muito ácidos, muito mais ácidos. Há quem os coma, quem gosta de acidez come, mas agora em relação a essas laranjeiras novas que vieram do Japão, pode-se comer com casca e são bem saborosas. Mas nem todas as plantas servem para fazer um bonsai. Há certas espécies, nomeadamente o plátano, o pinheiro, a tília, que já por si na natureza são espécies de folha grande, e que é muito complicado conseguimos reduzir. Se bem que às vezes reduzimos, na figueira conseguimos reduzir as folhas, mas nesta espécie já é um bocado complicado. Isso fica muito estético e por isso comercialmente nós não fazemos. Ter uma destas árvores em casa requer alguns conhecimentos. É por isso que já há escolas que ensinam a tratar dos bonsais. Somos dos pioneiros em Portugal, em escolas de bonsai, temos cursos permanentes, pessoalmente o nosso começa agora em partir de janeiro, aí ensinamos um método básico, de princípio, que é um método que as pessoas gostam mais, que é o básico, é como aprender, como fazer, até como tratar, enfim, tudo o que é básico no bonsai. Além disso, estamos agora somos pioneiros também num curso de internet. Vai começar agora no final de novembro, de internet, totalmente gratuito. Claro que é um curso apenas teórico. É um curso teórico, mas além disso, também é um curso muito bom mesmo. Na prática, ter um bonsai não é coisa que dê muito trabalho. Basta regar, podar, dar-lhe carinho e atenção. Tratar deles pode ser um hobby que ajuda a descontrair. E com o Natal à porta, por que não apostar numa prenda diferente e oferecer um bonsai? Com imagem de David Santos e edição de Júlia Fragata, Conceição Pires, Hora Viva. Pois bem, é este o tema que nos vai ocupar os próximos minutos aqui no Hora Viva. Bonsai. Bem, e quem entra na nossa conversa, quem vai entrar pode ser você mesmo, ou juntar-se a nós, e neste caso é juntar-se também a Pedro Amorim Pereira, que é um especialista nesta matéria. Ele disse-nos há pouco que era um amador. Amador aqui deve significar amante do bonsai. E Jorge Mendes da Silva, do Centro Bonsai de Campo Lido. Obrigado a ambos por estarem connosco aqui esta manhã. Trouxeram-nos obras de arte, porque isto são obras de arte. E se calhar pergunto já aqui ao Pedro, que está mais próximo de nós, o bonsai é uma obra de arte?
É uma obra de arte. É uma pequena obra de arte natural. É uma árvore. É uma escultura, é como esculpir. Uma escultura natural. Pronto. Digamos que é uma árvore estilizada, podemos quase chamar-lhe assim. E uma árvore que durante muitos anos vai tomando forma e vai tomando a ideia que o criador dela tem do que é que ela virá a ser, e aos poucos pronto, fica agradável ao olhar. Por exemplo, esta aqui que está, esta é sua, não é? Sim, É uma criação sua? uma criação minha. Explique-nos o processo, desde o início até ter chegado a isto, para poder estar aqui. Ora bom, esta por acaso começou de semente, começou de uma árvorezinha bastante pequenininha. Como é que se chama? Esta É aí. o quê? Não é um chuchu, isso é saber. Não é um chuchu. As pessoas conhecem-na mais naturalmente por cedro. Uhum. Isto nós identificamos as árvores nos bonsai para ser mais fácil identificar em todo o planeta, principalmente a nível da internet, que é o meu caso. Mas todas elas têm um nome em latim, que é o nome normal das plantas. E esta aqui é uma Chama Suparis obtusanana. Ela obtusa, mas. Começou de semente e depois? Começou de semente, ficou uma pequena plantinha. Dessa pequena planta, geralmente, eu costumo deixá-las crescer um bocadinho fora de controle, não muito, mas um bocadinho fora de controle. Esta, por exemplo, não tem nada a ver, porque esta foi um filhote desta aqui, basicamente, podemos chamar assim. Saiu de um dos ramos dela, mas de qualquer maneira é um bom exemplo. Pode-se deixar crescer uma planta destas, ela com o tempo vai criando ramos e depois, a partir de uma determinada época de crescimento da própria planta, pode-se começar já a dar o treino ao bonsai. Como é que se treina um bonsai? Não é de certeza de chicote e cadeira? Como é que se faz? Ora bom, os treinos de bonsai são feitos de diversas maneiras. Uma das primeiras preocupações é a forma do bonsai e é o estilizar do bonsai. Para treinar um bonsai, geralmente utilizam-se arames. Esta aqui é um bom exemplo, que é este inverno. Portanto, que molda o movimento de desenvolvimento da própria ramo, etc. Correto. Jorge Mendes da Silva, como é que estamos em Portugal de bonsai? Isto é, os portugueses são... Há um grande número de portugueses interessados no bonsai, interessados a sério, ou apenas aqueles que vão a uma loja e compram, põem em casa e depois deixam aquilo como se fosse um bibelô, como se fosse mais uma peça para estar de cima de um móvel? Bom dia. Eu penso que os portugueses são os fortes aficionados. Não é? Bonsai surgiu em Portugal há poucos anos talvez não da forma mais correta dentro da perspectiva artística ou da perspectiva de aficionado, não é? Porque o bonsai surgiu em Portugal um pouco como uma arte sazonal, uma compra de baixo valor, quer dizer, descredibilizou-se um pouco o bonsai, surgiu nos hipermercados, mas isto passa-se em quase todos os países quando aparece bonsai, não é? E as pessoas habituaram-se a uma ideia, durante alguns anos, eu há pouco ouvia o Marco a falar sobre bonsai e os anos que surgiu e pronto, eu também tenho acompanhado e lembro-me que na realidade até há poucos anos as pessoas tinham uma ideia que o bonsai era uma coisa descartável. Portanto, comprava-se, mas morria tudo. Era um mito comum ouvir-se isto, bonsai morre. Quando é perfeitamente errado, bonsais são árvores e como tal são o expoente máximo da resistência no mundo vegetal, não é? Portanto, o que é que se passava e o que é que levava a que os portugueses não investissem muito em bonsai dentro da perspectiva artística, não é? Era as pessoas não terem também um pouco um suporte atrás de bonsai e, por exemplo, eu noto que ao longo destes 4 anos em que, por exemplo, em que temos operado como profissionais, eu falo aqui um bocadinho como profissional, ainda que eu seja um aficionado um pouco como o Pedro, não é? E sou aficionado também há vários anos e comecei como aficionado, sou profissional há 4, mas faço bonsais há vários anos. E uma das coisas que eu sentia como aficionado há 10 anos atrás, por exemplo, é que não havia onde comprar material específico de bonsai, coisas indispensáveis à manutenção, não era um pouco como venderem o cão, mas não me venderem a ração ou a trela, e portanto é normal que com esses princípios, e depois também havia um pouco uma perspectiva em que as coisas não, portanto eram